Olá, nobres. No dia de hoje nós vamos falar sobre essa lanterna e arma de autodefesa, né? Uma arma de choque, também chamada de taser. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal para a gente poder crescer e melhorar cada vez mais. Um colega me emprestou esse equipamento para a gente testar e ver como ele funciona. Bem, como ele vem, né? Ele vem numa caixinha com equipamento, um cabinho bastante curto para carregar e um manual do produto, né? É um equipamento de origem chinesa, né? Então talvez a qualidade não seja tão boa e a gente vai dar uma olhadinha nas principais características dele e ver como ele funciona. Notem, né? É um equipamento bastante simples a princípio, né? A operação. Ele tem uma chave com 3 posições. Então na primeira posição ele liga a lanterna, tá ligada? Desliga, né? E na última posição, terceira posição, liga esse LEDzinho vermelho. Com o LED acionado, do outro lado há um botãozinho vermelho que a gente aperta e solta, né? Ele acaba gerando então o arco voltaico ou gerando o choque. Vamos ver se isso acontece. Notem, né? Realmente o barulho é bastante alto e o cheiro de ozônio já começa a se formar no ambiente em função do arco voltaico. Bem, vamos abrir esse equipamento e vamos ver quais são as características dele e o que ele tem de bom para nos mostrar. Bem, temos aqui o equipamento aberto. Ele é um equipamento de construção bastante simples. Vamos ver aqui um pouquinho como ele é e depois vamos ver se a gente consegue tirar um esquema elétrico disso para demonstrar melhor, né? Ele tem aqui a entrada, essa alimentação dele é em 220, alimenta lá um LED, um conjunto de LED através de um resistor, né, dizendo que o equipamento está ligado na tensão alternada. Ele passa por um capacitor, né? Esse capacitorzinho vermelhinho que tem aqui embaixo, ele funciona como uma reatância capacitiva, né, para reduzir a tensão, que passa então por uma ponte retificadora e alimenta diretamente esse conjunto de baterias, carregando já ele, né? Ou seja, não tem controle de carga nenhuma na bateria, né? Esse é um problema. A alimentação ela sai e vem para essa chave. A chave, como ela tem 3 posições, né? A primeira posição ela vai alimentar um LED, né? Que é o LEDzinho que a gente tem aqui na ponta. Um LEDzinho que está no encapsulamento. A iluminação dessa lanterna ela me pareceu um pouco fraca, tá, pessoal? Poderia ser um pouco melhor. E na terceira posição, então, ele liga um outro conjunto de LED, né, que é o LEDzinho vermelho aqui, indicando que o equipamento está ligado, né, pronto para ser disparado o choque nas ponteiras que a gente tem aqui na frente do equipamento. Ele tem então essa chave ela é uma chave de pressão, né? A gente apertando ela liga, né? Ela tem uma molinha que retorna para a posição inicial desligada. Acionando ela, a gente aciona esse conjunto que gera a alta tensão. O equipamento, essa parte da bobina aqui, né, ou dessa parte que gera alta tensão, né, eu não sei se é uma bobina ou não, mas ela está encapsulada com resina, dá para ver alguns componentes eletrônicos que tem aqui. Eu não sei se é somente uma bobina ou se tem algum outro componente. A gente já pode fazer algumas deduções. Como o equipamento ele é alimentado com tensão contínua, obviamente somente o indutor ele não pode ser que vai gerar alta tensão, porque uma bobina precisa de uma tensão alternada ou pelo menos um DC oscilante para que possa gerar então uma alta tensão no secundário, se for um trafo. Pode ser um circuito multiplicador de tensão através de um oscilador, capacitores e diodo. Enfim, não dá para definir ao certo o que é. Lembrando que o próprio manualzinho dele fala que é um equipamento que descarrega, né, que dá uma descarga em corrente contínua, em tensão contínua. Suponho, né, que seja um multiplicador de tensão que tem internamente. Como o equipamento não é meu, eu não vou abrir e danificá-lo. Vamos fechar ele e vamos fazer algum ensaio e ver se ele entrega aquilo que ele promete. Aproveitando que o equipamento estava aberto e o esquema é bastante simples, eu fiz uma engenharia reversa aqui. O que a gente tem então, né?
a fase neutra entrando no equipamento, né? Um circuito com resistor e o diodo que indica que o equipamento está ligado na tensão alternada, na tomada, né? Um capacitor de 680 nanofarads que faz a função de reatância capacitiva, né? Reduzindo a tensão que está sendo aplicada a esse conjunto de diodo, né? Que é uma ponte retificadora. A saída dessa ponte retificadora, né? O mais e o menos, ela já está entregando, né, tensão e corrente para essa bateria, o que já serve como carga. Notem que a bateria, né, ela não tem nenhum circuito de controle, então ela está ligada direto nessa ponte, na saída da ponte retificadora, o que pode ser um problema, né, que ela pode sobrecarregar a bateria e reduzir a vida útil dela. Mas em função do equipamento ser um equipamento barato, é a solução que o fabricante acabou adotando, né. Da saída, né, depois dessa bateria, o que a gente tem? A gente tem uma chave, a primeira chave de 3 posições, onde a primeira posição ela está desligada, na segunda posição ela está conectada aqui na lanterna, o que alimenta então esse LED com a corrente limitada através desse resistor de 27 ohms e faz a nossa função de lanterna. Chaveando então para a terceira posição, eu ligo o LEDzinho vermelho que tem na lateral através desse conjunto de LED resistor e também me habilita a alimentação do meu circuito de alta tensão. Notem que aqui eu tenho aquela outra chave, né, a chave vermelhinha, que quando aciono ela, gera a alta tensão na saída, na ponteirinha do equipamento. Nós vamos ligar um osciloscópio e vamos ver se a gente consegue medir, né, ou ver a forma de onda de saída que a gente tem nesse equipamento. Então vamos lá, vamos fechar o equipamento e vamos começar alguns testes. Bem, o manual, como vocês podem ver, é bastante simples. Ele traz algumas informações, né? Então, que a tensão de entrada é de 7,2 volts, né? Um consumo de corrente superior a 2,5 amperes, uma tensão de saída de 36.000 K. Obviamente isso está errado, né? Se a gente for seguir a risca, eu estaria com 36 milhões de volts, mas eu suponho que ele quis dizer que aquele K é tensão, é volts, né? Então seria de 36 mil volts, algo que também creio que não ser possível nesse tipo de equipamento. Mas vamos medir e vamos chegar a algumas conclusões, né? Ele coloca outras informações aqui que não são tão relevantes do ponto de vista técnico, né? Mas é um manual bastante simples e pouquíssimas informações úteis aqui. Bem, pessoal, vamos lembrar das nossas aulas de física. Lembrando que a rigidez dielétrica do ar, né, é em torno de 3.000 volts por milímetro. O que é rigidez dielétrica, né? É a quantidade de tensão que eu preciso ter entre dois pontos para que haja um arco elétrico, né? Para que essa tensão consiga romper o isolamento que eu tenho entre esses pontos. Então, em condições de laboratório, né, em condições ideais, podemos dizer que a rigidez dielétrica do ar é em torno de 3.000 volts por milímetro, ou 30.000 volts por centímetro. Vamos ver se isso acontece. Se isso for verdade, né, vamos medir aqui a distância que eu tenho entre esses dois pontos, né, entre essas duas agulhas aqui, e ver qual é a máxima tensão que esse equipamento pode chegar. Então, pessoal, medindo aqui 8,98 milímetros. Vamos arredondar para 9 milímetros, né? É a distância que eu tenho entre essas duas agulhinhas, né? Onde ocorre a descarga de energia. Então, levando em consideração a rigidez dielétrica do ar, que é de 3.000 volts por milímetro, considerando 9 milímetros, a gente pode ter no máximo uma tensão de 27.000 volts entre as duas agulhas. O manual fala 36.000, então aí já temos um problema com o manual. Vamos tentar medir isso agora com o uso de um osciloscópio e de um arranjo de resistores, né, para reduzir essa tensão, para que o osciloscópio possa funcionar. Vamos fazer então a medição e vamos ver qual é a forma de onda da tensão de saída desse equipamento. Bem, senhores, para a gente poder fazer uma medição do nível de tensão, a gente teve que montar algum aparato, visto que esse meu osciloscópio ele não comporta alta tensão, né? Eu fiz um divisor resistivo com os resistores que eu tinha disponível aqui na minha gaveta, né? E vou ligar eles em paralelo com então, a minha saída de alta tensão aqui do taser. Notem, né, que eu vou tirar uma amostra de tensão sobre o resistor de 100K e depois fazendo umas continhas pela lei de Ohm, a gente vai conseguir chegar no valor de tensão que o taser está liberando na saída. Vamos começar os ensaios.
Então eu liguei aqui na parte das ponteiras, né, um divisor resistivo, né? Estou colocando aqui na bancada, ligado na ponteira do meu osciloscópio, aqui para poder tirar uma amostra da tensão. Então vamos ver o que a gente vai obter. Vamos fazer alguns ajustes aqui para poder trigar, né, e conseguir uma amostra legal. Notem, né, pessoal, aqui temos uma amostra legal, eu diria. Vamos ver se a gente tem aqui com amplitude definida 30 volts. Como eu tenho 10 volts por divisão, vamos chegar um pouquinho mais próximo. Essa é a tensão máxima que eu tenho, então, de 30 volts em cima do resistor de 100K. Vamos fazer as continhas e vamos ver qual a tensão máxima que eu consegui na saída do meu equipamento. Notem, um outro dado interessante que a gente pode extrair aqui é a frequência dos pulsos. Ela não é constante. Esse intervalo entre elas não é constante, então a gente pode medir essa frequência. Como é que está funcionando aqui, né, o equipamento? Ele está descarregado. A partir do momento que a gente aperta o botão, né, para dar o choque, ele começa a carregar, né, aumentar o nível CC. A partir do momento que ele chega num ponto, né, que é o ponto máximo, onde ele consegue romper a rigidez dielétrica do ar, ele dispara o curto-circuito, né, zera a tensão, começa um novo ciclo de carga, fecha um novo arco, zera a tensão novamente e assim sucessivamente enquanto o botão estiver apertado. Então a gente tem uma tensão medida, né, em torno de 30 volts sobre o resistor de 100K. Né? A gente tem essa associação de resistores aqui, que na verdade eu acabei medindo, né, a resistência dela. A resistência total desse conjunto então foi de 29,4 mega-ohms com o multímetro da Fluke, um pouquinho acima, né, do valor somado individual aqui. Então esse valor multiplicado pela corrente que flui então por esse resistor de 100K, né, que é 30 dividido por 100K, vai me dar uma corrente de 0,3 mA. 0,3 mA multiplicado pelo meu total de resistivo ali, né, de resistências, vai me dar uma tensão, né, que eu tenho medida aqui na saída do meu taser de 8.820 volts. Puxa, tem alguma coisa errada nessa medida, porque a gente esperava 27.000 volts e isso está muito abaixo desse valor, né? Pode acontecer algumas coisas, uma medição errada, né, ou tem algo que a gente não está entendendo corretamente. A medição está correta, eu fiz várias checagens, então esse valor de 8.820 volts é verdadeiro. Mas por que isso está acontecendo? A gente tem que buscar uma razão lógica para isso, visto que a rigidez elétrica do ar, né, como já mencionado, ela é de 3.000 volts por milímetro. A gente tem um gap de 9 milímetros entre as duas ponteiras do taser. A gente precisa então ter uma tensão de 27.000 volts. Vamos buscar uma explicação para isso. Busquei bastante na internet informação para poder trazer para vocês e o gráfico que melhor explicou, né, ou explica essa situação é esse gráfico produzido pelo Johann Kronjäger desse site, né, www.kronjäger.com. Eu vou deixar essas informações na descrição do vídeo e vocês poderão encontrar mais informações no site do Johann. Esse gráfico mostra a relação a relação de voltagem e o máximo comprimento, né, do espaçamento que a gente tem entre a formação desse raio, vamos dizer assim, para eletrodos esféricos, né, e para eletrodos do tipo agulha. O que é um eletrodo esférico, né? É uma esfera metálica bastante grande, né, onde eu vou ter duas esferas em contato próximas, né, e a gente vai testar essa rigidez dielétrica do ar. A gente pode imaginar que no ponto onde há o centelhamento, nessa situação o campo elétrico é bastante uniforme e eu tenho então o valor de 3.000 volts por milímetro de rigidez dielétrica do ar. Mas no caso das pontas ou de superfícies que têm alta tensão onde tem ponta, como é o caso desse nosso circuito aqui, as cargas elétricas elas se acumulam na ponta dessa pequena agulha, digamos assim, e formando um campo elétrico intenso nas pontas. Isso facilita a condução do ar, né, diminuindo assim, deste modo, a rigidez elétrica que a gente tem presente entre eles, né? E aqui esse gráfico demonstra bem isso. No eixo Y a gente tem o comprimento, né, do espaçamento que a gente tem, né, e no eixo X a voltagem que está sendo aplicada. Então vamos lá.
a gente tem um distanciamento de 9 milímetros, né? Aqui é 1 centímetro, né? Que a medida aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro e a gente tem então 9 milímetros, que é a primeira linha abaixo de 1 centímetro. Então, no gráfico, né, de pontas, mostra que a gente teria que ter uma tensão aproximadamente de 10 mil volts, um pouquinho acima de 10 mil volts, com um espaçamento de 9 milímetros. Já se fosse uma esfera, né, não agulhas, a gente teria que ter em 9 milímetros uma tensão de 20, de 30, de aproximadamente 30 mil volts. O que condiz então com a teoria que a gente está acostumado a ouvir, que a rigidez elétrica do ar é de 3 mil volts por milímetro. Nesse caso, pessoal, né, no caso de agulhas, né, de pontas, em situações onde tem as pontas, né, com um distanciamento de 9 milímetros, eu teria uma tensão um pouquinho acima de 10 mil volts. No nosso caso aqui, a gente chegou em 8.820 volts, um pouquinho abaixo. Pode ser em função da umidade do ar, do meio ambiente, pode ser em função da temperatura e outros fatores que acabam alterando a rigidez elétrica do ar nesse ambiente em que eu estou. Mas o valor medido então condiz com a teoria e fica bem aquém, né, pessoal, fica bem longe do valor proposto pelo equipamento, né, que é de 36 mil volts. Esse equipamento não cumpriu com o que ele fala, né, a tensão que ele gerou não é de 36 mil volts, é de 8.900 aproximadamente, arredondando, não chega nos 36 mil que ele se propôs. A lanterna, né, que a gente tem aqui na frente ilumina, mas a iluminação é fraca. Obviamente serve, né, com o intuito de que tem a função de dar o choque, gera tensão suficiente para isso e é possível utilizar ele como defesa pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, onde a gente mostrará alguma coisa interessante na área que envolva elétrica e eletrônica. Um grande abraço a todos, até lá!